Olá, então eu vim falar sobre essa guerra, né, que está acontecendo no Oriente Médio, sobre Israel e Hamas, enfim, o que vem causando na questão do petróleo no mundo, né? Quais são as consequências? Então, o conflito entre Israel e Hamas criou um cenário de tensão geopolítica em uma região que é protagonista no mercado global de petróleo e gás. No entanto, apesar de ter gerado uma grave crise humanitária, a guerra no Oriente Médio teve impactos limitados sobre os preços do barril de petróleo e os fluxos globais de óleo e gás. Até o momento dado, que os países que estão envolvidos diretamente não são grandes produtores, dizem os analistas. Então, quais os impactos até agora sobre o preço do petróleo? O impacto até o momento é moderado. Antes do ataque de Hamas a Israel, no dia 6 de outubro, o Brent, que é a principal referência mundial, estava na casa dos $85. Até então, a tendência era de queda nos preços, devido às incertezas sobre o crescimento da economia global. Depois do início do conflito, os preços já chegaram a tocar a casa dos $93, mas têm oscilado. Analistas afirmam que o fato da guerra envolver, sobretudo, duas regiões, Israel e a faixa de Gaza, que não tem referência expressiva no suprimento global de petróleo e gás, limita os efeitos sobre os preços por enquanto. Mas há incerteza associada sobre a entrada de outros países no conflito, principalmente grandes produtores, como a Arábia Saudita e o Irã. O que mudou em relação a crises anteriores no Oriente Médio? Grandes países produtores não se envolveram diretamente no conflito até então, o que é diferente das crises do petróleo do século passado, que causaram efetivas reduções no suplemento global. A primeira crise no petróleo, há 50 anos atrás, ocorreu quando grandes produtores de petróleo, membros da OPEP, promoveram um embargo às exportações devido ao apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra de Yom Kippur. Aquela foi a primeira vez que os países árabes se utilizaram da produção de petróleo como barganha econômica e política. Desde então, mudanças no perfil da produção global reduziram a influência da OPEP no fornecimento global do petróleo. O cartel ainda representa cerca de 30% do suplemento global e as decisões do grupo têm influência sobretudo nos preços globais. No entanto, nas últimas décadas, o crescimento mais forte da produção mundial veio de países fora da OPEP, como os Estados Unidos, Canadá e Brasil. Quais os outros efeitos do conflito sobre o mercado de petróleo? A guerra já causa impactos regionais para o mercado de gás. Um dos principais efeitos do conflito no mercado de energia até o momento é a interrupção na produção no campo de Tamar, em Israel. A área tem uma produção de cerca de 8 milhões de metros cúbicos por dia, o que pode levar a uma restrição na oferta de gás na região. Quais os maiores riscos para o mercado global em curto prazo? O principal risco é o envolvimento direto de outros países no conflito, sobretudo importantes produtores de petróleo e gás na região, como a Arábia Saudita, o Irã, Emirados Árabes Unidos e a Omã. A efetuar a entrada desses países na guerra pode levar a uma maior restrição no fornecimento global de óleo e gás. Outro receio é a eventual interrupção dos fluxos do Estreito de Hormuz, na costa do Irã, que é por onde passam mais de 20% do petróleo que atende à demanda global.